Olá, você já ouviu falar em biogeografia? O termo nada é difícil de pronunciar e faz uma mistura bem conhecida de bio e geografia. A primeira parte está relacionada aos estudos da biologia e a segunda, obviamente, aos estudos da geografia. Nessa videoaula, iremos falar sobre a importância da biogeografia de dispersão para a evolução da biodiversidade nas ilhas oceânicas. De início, para uma melhor compreensão do conteúdo, explicarei o que é a biogeografia. A biogeografia é uma ciência que estuda o padrão de distribuição de organismos na Terra, bem como as variações desse padrão que ocorreram no passado e ainda ocorrem no presente. O papel dos biogeógrafos é tentar compreender o porquê de determinada espécie viver ali. Sendo assim, ela é uma ciência baseada mais na observação, analisando padrões e fazendo comparações. É importante saber que é impossível você determinar a distribuição de uma espécie sem ao menos compreender suas características, suas relações, sua evolução e, é claro, sem compreender o ambiente em que ela vive. Para estudar a biogeografia, é interessante que o pesquisador já esteja habituado com os conceitos ecológicos, bem como conhecer a fisiologia, a anatomia e o desenvolvimento de grupos de animais e plantas. As mudanças geográficas que ocorreram em determinada região, o avanço do mar, surgimento de ilhas, conhecimento sobre continentes, montanhas e entre outros temas que são fundamentais para um biogeógrafo. Existem diversas linhas para estudar a biogeografia, podendo ser destacadas a biogeografia histórica e a biogeografia ecológica. A biogeografia histórica, ela busca explicar a distribuição dos organismos e vai ter como base eventos passados. Por exemplo, a utilização dos fósseis. Esses fósseis são grandes ferramentas para esse processo de investigação. Já a biogeografia ecológica, ela irá estudar a dispersão dos organismos, enfocando os fatores atuais, como as relações dos seres vivos e o meio ambiente. Iremos agora falar sobre a vicariância e dispersão em sistemas de ilhas oceânicas, como se dá a formação das ilhas e como ocorre todo o processo. À medida que a placa tectônica do Pacífico se move de forma constante para o norte, os arcos das ilhas, como por exemplo as Marianas e algumas das ilhas da Fiji, são criadas na sua borda ocidental, pois atende às placas tectônicas a oeste. No entanto, a maioria das ilhas do Pacífico Central foram formadas à medida que a placa se move sobre os pontos quentes estacionados. Iremos ver a seguir um vídeo que demonstra essa ação. Bem, como falado anteriormente, à medida que a placa se move sobre os pontos quentes estacionados no manto subjacente, que de vez em quando enviam magma através da placa, formando longas correntes de vulcões. Cada vulcão sequencialmente mais jovem do que um que o precedeu e que se moverá para o norte, para longe do ponto quente. É assim então que as Ilhas Havaianas, as Ilhas da Polinésia Francesa, as Ilhas Samoanas e muitas outras foram formadas. Apenas algumas das ilhas do Pacífico são de origem continental, como, por exemplo, a da Nova Caledônia e Nova Zelândia. Assim, a biogeografia e a biodiversidade endêmica dessas ilhas oceânicas, tanto as ilhas de arco como as ilhas de ponto quentes, que nunca tiveram conexão com a massa terrestre continental, são fundamentalmente um produto da dispersão oceânica.
Que a vincariância tenha desempenhado um papel na radiação das linhagens não deve ser negada, como por exemplo, entre as ilhas havaianas de Molokai, Maui, Lanai e Karolauí, os chamados grupos de ilha Maui-Nui. Veremos agora um exemplo de como uma ilha vulcânica é formada. Vamos lá. À medida que a placa continua a se mover, novas ilhas se formam e o processo é repetido, como mostrado no vídeo anterior na formação de ilhas vulcânicas. Os padrões de dispersão acontecem de três formas. Primeiro, dispersão agregada, que é a dispersão de indivíduos em grupos, dispersão uniforme ou regular, que ocorre entre indivíduos com espaçamento igual entre eles, e distribuição aleatória, que ocorre entre indivíduos que vivem independentemente de onde outros indivíduos vivem. Particularmente, para espécies com alta capacidade de dispersão, como por exemplo, insetos voadores, aves e plantas com sementes, dispersas pelo vento, o padrão de regra de progressão mantém amplamente para muitos táxia. Então, galerinha, isso foi um pouco sobre a vicariância e a dispersão em sistemas de ilhas oceânicas. Mais à frente, iremos aprender um pouco mais sobre a biodiversidade existente nas ilhas oceânicas. Vou falar aqui um pouco sobre as diretrizes futuras da biogeografia das ilhas oceânicas. O presente artigo em que nos baseamos para preparar essa videoaula, ele fala sobre a diversidade de caracóis de terra encontrado nas ilhas havaianas. E essa diversidade é comparável à de toda a América do Norte ao norte do México. E essa biodiversidade das ilhas oceânicas oferece a alguns biólogos, como Darwin, uma visão fundamental para o processo de evolução. Embora os oceanos cubram quase 3/4 da superfície terrestre, a área combinada de todas as ilhas oceânicas apresenta uma minúscula fração da área total da Terra, como por exemplo as ilhas do Pacífico, excluindo Nova Guilherme Continental, Nova Zelândia, tem uma área total de aproximadamente 106 mil quilômetros quadrados, e isso é equivalente a menos de 0,1% da área total da Terra. No entanto, as biotas dessas ilhas são um conjunto de seres vivos com ecossistemas, e isso inclui fauna, flora, fungo, grupos de organismos de imensas diversidades. Assim, a evolução das biotas das ilhas oceânicas é de grande interesse, porque é importante saber a força principal que o molde dessas biotas, que foi a dispersão, não deve ser de forma alguma descartada, mas sim reconhecida e pesquisada de forma mais intensa. As filogenias, que é o estudo da relação evolutiva entre os grupos de organismos, como por exemplo espécies, populações, são pré-requisitos para determinar os padrões detalhados de dispersão e colonização, que resultou na enorme diversidade entre muitos grupos organismos detalhados nessas ilhas oceânicas. O desenvolver dessas filogenias abrangentes é uma oportunidade ampla para pesquisas que levará um grande avanço em nossa compreensão da biogeografia de um importante componente da biodiversidade da Terra. De acordo com pesquisas relatadas no artigo, estima-se que 29 colonizações bem-sucedidas são necessárias para explicar a diversidade dos caracóis da terra havaiana, que se traduz em cerca de 1 milhão de anos. Se a colonização mais antiga fosse para a ilha de Kure, a cada 175 mil anos, a colonização mais antiga foi para Kauai.
A dispersão desses caracóis são limitadas e provavelmente não seguem correntes oceânicas, porque a maioria das partes dos caracóis da Terra provavelmente não sobreviveriam a essa viagem com exposição à prolongada água salgada. Os caracóis, eles podem seguir caminhos de furacões generalizados, pois eles podem voar, talvez especialmente se estiver anexado a uma folha. Concluímos assim a imensa diversidade de caracóis terrestres e outros organismos das ilhas oceânicas, e é de fundamentalmente dependência da dispersão. E essa dispersão provavelmente exibe padrões tanto de uma pequena escala intra-arquipélica como em uma escala maior de todos os oceanos. Esses padrões permanecem mal compreendidos, mas merecem atenção considerável nas pesquisas.